Fala galera do QG, eu sou o Hudson Ferreira e hoje a gente vamos fazer um vídeo no formato Drops, dando dicas pra você, dicas de leitura, dicas de uma HQ. No caso, essa é a Thor Renascer dos Deuses e logo após a vinheta eu vou fazer um breve review sobre essa. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Depois de muito tempo sem gravar, um período aí meio de hiatus, um períodozinho aí sem gravar, a gente tá aqui agora para gravar um vídeo no formato mais rapidinho, um formato mais drops, uma dica de leitura. E a dica de hoje vai ser Thor Renascer dos Deuses, e a primeira dica que eu já vou dar para você que está acostumado com o formato do Thor no universo Marvel é pra você esquece totalmente o Thor do universo Marvel, porque nas HQs é muito diferente, é totalmente diferente da proposta que os filmes do Thor trazem. O Thor, a ideia do Thor no universo Marvel é um pouco mais de alívio cômico e tudo mais, aqui já é uma ideia um pouco mais séria, principalmente porque essa HQ ocorre depois do Thor Ragnarok, depois da Guerra Civil e tudo mais, mas isso é algo que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, é totalmente diferente o clima, é um clima um pouco mais adulto, mas também tem um pouco do clima de mitologia, que falta muito esse clima de mitologia no Thor, no filmes do Thor, que é uma coisa que quem é fã do personagem reclama realmente bastante, que falta esse ar um pouco mais de mitologia mesmo, da mitologia nórdica. Pô, a história basicamente ocorre depois de Ragnarok, que, pra quem não sabe, o Ragnarok é a morte dos deuses nórdicos e tudo mais, então o Thor morre no Ragnarok, assim como todo Asgard, e em Renascer dos Deuses ele renasce, como o próprio nome já diz, né? Ele renasce e ele tem que remontar Asgard. E aí ele renasce, ele vai procurar os deuses que estão como humanos na Terra. A verdade é que os deuses estão no formato de seres humanos e ele tem que encontrar, e ele vai encontrando os amigos dele e a galera de Asgard de novo. E eu gosto muito dessa HQ, principalmente por um motivo, que é o motivo de o efeito da Guerra Civil, para quem não... da Guerra Civil, dos quadrinhos nas HQs posteriores. Isso é uma coisa que a gente fala no nosso podcast, se você acompanha o nosso podcast, nosso primeiro podcast que foi sobre o Guerra Civil dos quadrinhos, o Guerra Civil do livro, que eu falo no momento, lá já bem na parte final do podcast, então se você não escutou, vai lá e assiste todo o nosso podcast, que é um dos bons podcasts que a gente fez, foi o primeiro ainda, a gente ainda estava se ajeitando, a gente ainda estava melhorando o nosso formato, mas é um baita podcast, é um podcast com bastante informação para você. E nele eu falo que tem um momento onde o Tony chega e vai conversar com o Thor, porque logo após a Guerra Civil ele é responsável ali por organizar os heróis e tudo mais. E ele vai falar com o Thor, ele vai falar com ele, pô, Thor, agora a gente está funcionando assim aqui na Terra e tudo mais, tal, a gente está registrando super-heróis e tudo mais. E Thor, por ser um deus, ele sabia o que aconteceu aqui, ele sabia tudo que o Tony Stark fez e ele, basicamente, ele dá uma costa no Tony Stark. E pra você que não gosta do Tony Stark e acha que o Tony Stark é um babaca na Guerra Civil, então leia Renascer dos Deuses, porque você vai gostar de ver ele apanhar para caralho. E, pô, esse pra mim, um dos pontos fortes da HQ. Eu gostei muito, eu me diverti muito lendo, é uma leitura bastante diferente do que a gente vê nos filmes, por exemplo. É um Thor totalmente voltado para realmente uma linha um pouco mais nórdica. Você tem coisas que, por exemplo, os filmes não usam muito, como o Donald Blake e várias coisas que os filmes não usam muito, até porque não faria muito sentido você usar a ideia do Donald Blake nos filmes, mas aqui você usa toda a parte de toda a mitologia do Thor. Então, cara, essa é a nossa dica de hoje, Thor Renascer dos Deuses. Procure aí na sua livraria de preferência, porque é uma baita dica de leitura. E é isso aí, falou!